Lucas 8, versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. O sobre a pedra aqui, a ideia é um solo rochoso. Tá? Não é que caiu, ficou lá em cima da rocha, não. Num solo rochoso. Tendo crescido, secou por falta de umidade. Verso 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Eles não haviam entendido o sentido. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E tem gente que não acredita na predestinação. Está muito claro ali, ele diz, olha, para algumas pessoas eu não vou me revelar. Eu não quero que elas se convertam. É isso. Verso 11. O sentido da parábola, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Você nota que ele não explica quem é o semeador? Porque o semeador são todos aqueles que pregam essa semente, que semeiam essa semente. Verso 12. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com cuidados, que são preocupações, riquezas e deleites. Deleites são os prazeres da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. A primeira coisa que eu e você temos que saber dessa parábola é que essa parábola tem tudo a ver comigo e com você. Por quê? Jesus está tratando aqui do Evangelho e da resposta que as pessoas dão a esse Evangelho. E ele enumera 4 tipos de pessoas. Mas note uma coisa, ele não está falando sobre pessoas que deliberadamente rejeitam o Evangelho. Ele está falando de pessoas que até o recebem com alegria. De pessoas que até se desenvolvem um pouco na fé cristã, mas que por algum motivo não permanecem. Esse é o tipo de gente que Jesus está tratando aqui. Todos os 3 solos que não desenvolveram a semente, foram solos que por um momento receberam a semente. E a semente chegou a crescer um pouquinho, mas não permaneceu. Ou seja, isso tem tudo a ver comigo e com você. Tudo a ver. Primeiro, porque Jesus falava por parábolas. Ele diz aqui, eu estou falando por parábolas porque eu não quero que algumas pessoas ouçam e entendam. Eu estou falando de uma maneira enigmática, de uma maneira mais confusa, propositalmente. Para que certas pessoas não se convertam. Para que certas pessoas não entendam o que eu estou dizendo. É o que ele está falando aqui. E em Mateus capítulo 13, versículo 15, que conta a mesma história, Mateus nos dá um detalhe a mais. Ele diz assim, que Jesus falou por parábolas porque o coração dos homens estava endurecido, porque eles haviam rejeitado sistematicamente a palavra de Deus. É como se ele dissesse o seguinte, já que vocês, judeus, se recusaram a me ouvir de maneira clara, quando eu preguei de maneira clara, agora eu vou pregar de maneira enigmática. Já que diante de todos os profetas que eu enviei, já que diante do fato que o meu pai enviou o próprio filho, eu, para pregar a vocês, e contudo vocês rejeitaram, agora vocês estão condenados a ouvir o meu discurso, que virá de maneira enigmática, que virá de maneira obscura para vocês. E esta é a história não apenas do povo de Israel, é também, a Bíblia diz, a história de toda a humanidade.
Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias os homens seriam tão malignos que eles sentiriam coceiras nos ouvidos quando a verdade fosse exposta. Eles não suportariam ouvir a verdade. Em Atos capítulo 5, em Atos capítulo 7, versículo 57, a Bíblia diz que quando Estevão pregava o verdadeiro evangelho, os judeus tapavam seus ouvidos, eles não queriam ouvir. Na parábola da vinha, Jesus contou a seguinte história: olha, um homem arrendou a sua vinha a uns trabalhadores e foi embora. Depois de algum tempo, ele voltou. Voltou na presença, na pessoa de seus empregados. Enviou alguns servos para colher os respectivos frutos. Mas o que os homens que haviam arrendado a vinha fizeram? Mataram aqueles servos. Por fim, o dono da vinha pensou: vou enviar o meu filho, quem sabe assim eles vão ouvir. E os homens então mataram o filho. O sentido da parábola é um só. Jesus está dizendo: eu enviei profetas e mais profetas para pregar a vocês. E o que vocês fizeram? Vocês os mataram. Eu enviei o meu próprio filho. E o que vocês fizeram? Vocês não quiseram ouvi-lo. Vocês o rejeitaram. Portanto, a partir de agora, o meu juízo sobre vocês é que eu vou falar por parábolas. Vocês não vão entender. É o que a Escritura diz. Que o mundo está em trevas, que o mundo se tornou cego para as coisas de Deus, porque eles mesmos furaram seus próprios olhos. Porque eles mesmos rejeitaram o conhecimento de Deus. E porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus os afundou ainda mais na ignorância. É o que Paulo diz em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. O termo aqui em grego, detém, é sufoca. Eles pegam a verdade e sufocam e colocam a mentira por cima. Não é que eles não sabem da verdade, eles deliberadamente escolheram a mentira. Em Romanos 1,28, o apóstolo Paulo continua com a mesma temática. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Vocês me rejeitaram? Eu vou entregar cada um de vocês a uma disposição mental reprovável. Vocês vão pensar que nem jirico. A mente de vocês não vai funcionar mais. Você acha que se cumpriu essa parábola, essa profecia de Paulo? Ou não? Veja, você acha que um homem acreditar que toda forma de vida existente, toda a fauna, toda a flora, a vida nos seus mais variados tipos, em toda a sua complexidade, toda a forma de vida veio de apenas um organismo vivo? Meu amigo, isso não é apenas uma questão mental, isso é juízo de Deus. Juízo puro. Acreditar contra todas as evidências científicas. Sim, o darwinismo é uma balela, charlatanice. Contra todas as evidências científicas. Continuar acreditando que eu posso ter um parentesco com o King Kong e com a tia Chita. Não, ninguém pode simplesmente, por conta de um problema mental, acreditar nisso. Isso é juízo de Deus. Juízo de Deus. Como pode que os homens vejam o lixo que é a Record? Como pode que eles vejam que o líder deles ficou milionário de um servidor público, ganhava meros 1.500, 2.000 reais, se torna um milionário, um multimilionário? Como eles não notam que aquilo ali é uma balela? Que corredor dos 318 pastores não muda a vida de ninguém? Como pode isso? Você acha que é apenas uma questão de burrice? Não é! A Bíblia diz que isso é o juízo de Deus, para que homens permaneçam nas trevas. E na Índia, gente, a Índia o negócio não é brabo. Você sabe,
os indianos, eles acreditam num tipo de espiritismo um pouquinho diferente do espiritismo que nós temos aqui em nosso país. Eles acreditam numa ideia bem parecida com a de Platão. Platão, ele dizia que se você fosse um mau menino, você podia morrer e ir para o Hades e depois voltar como um periquito, um inseto, qualquer coisa. É sério. É Platão isso aí, gente. É Platão. E os indianos acreditam mais ou menos nisso. É por isso que você não pode matar a vaca. Sabe por quê? Porque a vaca pode ser a tia dele agora. Não, ó, cuidado com essa expressão, né? Não, mas é sério. É sério. A tia dele pode ter morrido e tal. É por isso que eles não, né? Ele passa uma vaca ali. O que a gente faz? Passa uma vaca. A gente, né? Mata ela e faz churrasco. Não, eu posso estar fazendo churrasco aqui. Isso aqui é o quê? É a costela da minha avó? Sério? Então, aí eles passam ali a vaca, eles ajoelham. Gente do céu. E isso não é apenas uma questão mental. Isso é uma questão espiritual. Os homens estão entregues à ignorância. Outra coisa, gente, o horóscopo. Você já viu isso, gente? Pelo amor de Deus. Tem coisa mais besta que aquilo ali? Uma vez a pessoa perguntou para mim: pastor, você é do quê? Eu falei, eu sou de Leão, minha filha, do leão da tribo de Judá. Irmã, você está de brincadeira, né? Possível. Você nasceu em agosto, você é de Leão. Minha filha nasceu em julho. Sei lá o que raio que é. E aí, um fulano lá, em alguma repartição, em alguma editora, está lá tomando seu café, fumando seu baseado, ele decidiu lá que agora, esse mês, quem nasceu em julho está apto para o amor. Minha filha não está apta para o amor, não. E vai ficar um bom tempo sem estar. Mas que estupidez, gente! Mas que coisa louca! Como pode isso? Por quê? Por quê? Por que tanta ignorância? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O conhecimento não está com eles. E com quem? Jesus diz aqui, com vocês. A vocês é dado conhecer. Em Mateus 11, 25, está escrito: graças te damos, Senhor, porque ocultaste aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Você se lembra de Lucas 3, que eu preguei aqui recentemente? Lá em Lucas 3 há um paralelo entre os poderosos e João Batista. Começa a se descrever, lá em Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e aí vai falando um monte de poderosos. E aí junto com esses poderosos, veja o que o texto diz. Tetrarca de Abilene, sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, no deserto. Em Jerusalém, a capital da religião. O conhecimento não estava lá. Em Roma, capital do poder. O conhecimento não estava lá. Na Grécia, a capital da filosofia. O conhecimento não estava lá. Mas a palavra, o conhecimento, a verdade estava com um homem vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto, no deserto. Em Jerusalém estavam os poderosos. No trono estava César. Num estábulo estava a verdade. Ao lado de bichos estava Jesus. Para o mundo, é exatamente isto que nós somos. Escória. Escória. Nós cristãos não significamos nada. Eu falo os cristãos verdadeiros. Nada. Nada, nada, nada. A nossa vida é totalmente insignificante para eles. Totalmente. Totalmente. Os historiadores romanos chamavam os cristãos de desmiolados. Não significamos nada. O que nós somos? Nada. Mas conosco está o conhecimento. Porque Jesus Cristo de Nazaré habita no meu e no seu coração. E Ele é o Verbo. Ele é o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim de todo o conhecimento. Por quê? Porque o Senhor ocultou seu saber dos sábios e instruídos e revelou a gente como eu e como você. É isso. Segundo, a parábola.
que nós vemos aqui, em primeiro lugar, é que Jesus ainda assim é misericordioso. Ainda assim. Mesmo que ele oculte, ainda assim ele é muito misericordioso, porque ele está dizendo aqui que o semeador saiu a semear e jogando semente para tudo que é lado. Alguém aqui é agricultor? Alguém planta? Alguém? Não? Ninguém? Cidade industrial, rapaz. Veja, ninguém faz isso aqui, gente. Se você já plantou. Você pega, você é o quê? Chapeuzinho vermelho? O que é isso? Não, isso aqui... Ninguém pega semente e vai jogando para tudo que é lado assim, gente. Principalmente naquela época, eles não tinham tudo que nós, toda a tecnologia que nós temos. Eles pegavam... Opa! É o Satanás? Eles pegavam a semente com as mãos, gente, e escolhiam a terra própria. Eles não pegavam a semente e jogavam para tudo que é lado. Semente custa. Jesus está dizendo, olha, apesar de eu ocultar o meu conhecimento, eu estou jogando a minha semente para todo mundo aí. Ele dá chance a todos. Ele é misericordioso. Ele jantou com políticos corruptos, jantou com pastores safados, deu chance a todos. Mas os homens são maus. A semente do evangelho foi semeada e apenas em um coração ela teve boa acolhida. É interessante isso aqui. Porque aqui esse texto não está tratando do falso evangelho. Ele está tratando do verdadeiro evangelho e da rejeição que as pessoas têm em relação ao verdadeiro evangelho. Isso é assustador. Está tratando de pessoas que recebem até com alegria, mas não permanecem. O que isso tem a nos dizer? Primeiro, a primeira semente, a semente da beira do caminho. Primeiro Jesus diz, olha, teve uma semente que foi semeada na beira do caminho. E aí, ela não tinha raízes, ela não se aprofundou. E por quê? Porque no caminho o solo é pisoteado e se enrijece, de maneira que a semente não consegue se aprofundar. E ela fica então na superfície. E por isso, então, diz o texto que era muito facilmente levada pelas aves. Aí Jesus explica, gente, isso aqui é um símbolo. Sabe do quê? As pessoas que não têm raízes, elas são facilmente enganadas pelo diabo. Elas ouvem o evangelho, mas como elas não têm raízes, elas não se aprofundam nesse evangelho, como é só uma coisa superficial, qualquer Zé bonitinho que vem pregando outra heresia, ela acredita. Esse é o sentido. É esse. O cara chega e ele ouve o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho fala que existe um só Deus. O verdadeiro evangelho, ele começa em Gênesis. O verdadeiro evangelho, ele não vai fazer negócio com o darwinismo. Porque alguns pastores falaram, não, o darwinismo é verdade, mas Gênesis também é verdade. E eles tentaram fazer uma junção. Não dá. Ou um ou outro. Porque a proposta de Darwin é totalmente diferente da proposta de Gênesis. Darwin diz que as coisas evoluem. Gênesis diz que tudo nasceu pronto, perfeito. O homem não evoluiu, ele está pronto ali. Não dá para encaixar. Ou um ou outro. Não, veja. Ele está falando de gente que ouviu o verdadeiro evangelho. Que Deus criou o mundo. E não foi da maneira que Darwin falou. Mas ele não se aprofunda nisso. Ele não se aprofunda em nada. Ele ouve ali, sabe? Já meio pensando aqui se o Corinthians ganhou lá ou não. Ele já está meio olhando ali o site, ali no meio do culto, ali, falando lá, quem ganhou? Ele não se aprofunda, ele não vai para casa, ele não lê, ele não. Não, ele não faz isso. E aí o que acontece? Aí esse pode ser um garoto, que pode ser criado a vida toda aqui na igreja. E ele ouve de novo, mas ele não se aprofunda nisso. Mas ele diz, não, é isso mesmo, Deus é o Criador de todas as coisas. Mas como ele não tem profundidade, ele não tem raiz, aí ele chega lá na faculdade, o professorzinho lá fala meia dúzia de bobeira, ele já acredita. Por quê? Porque ele não tem profundidade. Você vai e ouve sobre o culto correto. O culto bíblico, ele tem que ter oração, adoração e exposição da palavra, só. Não tem que ter dancinha, não tem que ter
aniversário comemorativo, comemoração de aniversário da mamãe, do pai do pastor, do cachorro do pastor, sei lá quem mais. Não, o culto é apenas assim, simples. Oração, adoração e exposição da palavra. Para quê? Para que essas outras coisas não tomem o lugar do culto. E aí então não sobre mais tempo para a palavra. Você acha que isso não acontece? Eu já te contei aqui, né? Fui pregar lá no lugar, 3 horas de gente cantando. 3 horas. Sem sacanagem. Foi lá em Lorena, numa faculdade lá. O lugar lá, umas 600 pessoas. Gente, eu acho que quase todo mundo cantou, e umas 2 vezes ainda. Impressionante. E aí, teve tributo para Elvis Presley. Você entende um negócio desse? Num culto. E no final, ele falou, pastor, 10 minutos dá? Aí eu falei, 10 para quê? Para dar um tapa no seu ou o quê? Você está de brincadeira, né? 10 minutos. Mas aí, a gente prega isso aqui. Mas ele não ouve nada, porque ele é tudo muito superficial. Ele até ouve e fala, legal, o pastor falou ali, mas ele não presta atenção, ele não analisa, ele não vai para a Bíblia para ver se é verdade aquilo que o pastor está dizendo. Não, ele ouve ali e fala, legal, o pastor falou ali, beleza. Aí um dia, sei lá, ele está de férias, ou sei lá, ele vai, alguém fala para ele, vamos ali na minha igreja ali, church ali. Aí ele chega na church lá, aí tem lá, eu fui esses dias no assim, aí tinha fumaça saindo, gente, do palco, você acredita? Falei, gente, vai tocar a Anitta daqui a pouco, você vai ver. Eu tô vendo já, meu amigo, é daqui a pouco. Não, tudo bem, eu nem ligo para fumaça, se tiver fumaça, mas o cara pregar o evangelho, beleza, eu nem ligo. Quer dizer, ligo mais ou menos, né? Mas aí tem o jogo de luzes, pá, porque é um show, aí escurinho, não sei o que lá. E aí tem teatro, ai meu Deus. E aí o pastor dá umas profetadas ainda. Deus está me falando aqui agora. E aí ele não nota, não tem pregação no negócio. Não tem pregação. Não tem. Mas ele não tem profundidade. Essa pessoa não tem profundidade. Aí o que acontece? Ela ouviu lá, né? Um dia. Mas como ela não tem profundidade, ela é volúvel. Ela é levada por todo tipo de doutrina, como disse Paulo em Efésios 4. Deus constituiu pastores e mestres para treinar o povo. Para quê? Para que vocês não sejam como meninos agitados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. É gente imatura. Gente imatura. Você vai e explica para ela, gente, essas profetadas que você vê aí, eis que te digo. Eis que te digo. Você quer lá, te digo. E sempre são as coisas óbvias, né? Deus está abrindo uma porta, aleluia. Deus está te livrando do acidente. Você está na prova. Rapaz, esse povo vive na prova, né? Porque é brincadeira, né? Você está na prova, Deus está te livrando. Só essas coisas óbvias. Não. Aí ele ouve a pregação. Olha, as profecias bíblicas não eram óbvias. Aí você explica, olha, você mostra para ele na Bíblia. As profecias, via de regra, elas não eram assim, individual. Dada assim, individual, tipo fast food, sabe? Senta ali, pega a sua, Big Mac, qual que você quer, pá. Não, era sempre num caráter nacional. Via de regra, as profecias eram dadas para a nação. Você mostra para ele tal. Mas ele não presta atenção direito. Mas ele ouve mais ou menos e fala, legal, beleza, show. É isso aí, profetado aí não é de Deus não, esse povo aí. Aí beleza, aí um dia ele está lá, a fulana vem e fala para ele, eis que te digo, sai da Resgatar, vem para a nossa igreja. Aí ele fala, Deus está falando comigo agora. Estou te falando, isso aqui é um caso real, aconteceu. Não tem profundidade. Não tem profundidade. A semente está ali na superfície. Não possui estrutura que há de fortalecê-la diante dos ataques que ela vai ouvir de todos os lados. De falsos pastores, de ateus, de ímpios, de professores. Não tem profundidade. Segundo, a que foi semeada entre as pedras. Ela tem uma coisa em comum com a primeira, ela também não tem raiz. Porque o solo está completamente estratificado com pedras. E por isso, o caminho para a semente germinar é apenas para cima. Ela não finca raiz. Ela não tem raiz. Se a primeira, por não ter raiz, ela é facilmente levada pelas aves, a segunda, por não ter raiz, ela também é facilmente tombada e arrancada pelo vento. E aqui ele diz isso. Essa que foi semeada entre as pedras aí, é o fulano que recebe a palavra com alegria, mas na hora da provação, quando vem um vento muito forte, ele não tem raiz. Meu amigo, o vento leva tudo. Se o primeiro tipo de solo, por não ter raiz, por não ter profundidade no que ele crê,
ele é facilmente enganado. O segundo, por não ter profundidade, ele facilmente cai diante das provações, das tribulações, das dificuldades que vêm sobre ele. É como eu já ouvi inúmeras vezes pessoas dizendo, o cara era crente a vida toda, e aí um dia ele perdeu um filho e perdeu a fé. É esse solo aqui. É esse tipo de solo. Sabe, ele não tem profundidade. Ele ouviu. Deus é bom, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ele falou, beleza, eu creio, show. É nóis. Mas ele não tem profundidade nisso. Aquilo ali não é uma máxima mesmo em sua vida. É uma coisa meio superficial. Sim, Deus é bom, Deus está no controle, não importa o que aconteça, Deus está comigo. Aí no dia que algo acontece, porque ele não tem profundidade, ele cai da fé. Ele é derrubado. Diante das primeiras dificuldades. Você se lembra de Jó e de sua mulher? Jó era a boa terra. A mulher dele era o solo semeado entre as pedras. Porque Jó perde tudo e ele diz o quê? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois ele dá umas brigadinhas com Deus. No contexto. Senhor, por que o Senhor fez isso? Não sei o quê. Maldito dia que eu nasci. O negócio pega pesado lá. Mas ele se arrepende, você vê. Ele é um crente que tem umas crises de fé, mas ele está ali. Ele permanece. Veja o que a mulher jararaca dele diz. Meu amigo, uma mulher daquela, hein, meu amigo? Qual foi o pior juízo que ele teve? Eu acho que foi ter aquela mulher, meu amigo. Não foi nem perder tudo. Que mulher do cão. A mulher dele falou o seguinte para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Gente do céu. Aqui, pelo que parece, não é uma frase de um ateu. Porque o ateu, se ele não crê em Deus, vou amaldiçoar Deus, ele não existe? Deus não existe, aí blasfema de Deus. Esse pecado é infinitamente menor do que essa mulher aqui. Essa mulher aqui, meu amigo, é o cão chupando manga. Ela fala, briga com Deus, meu amigo. Briga com Deus. Nós podemos ser assim. O cara é criado na igreja, ele ouve a palavra. Mas ele não tem profundidade. Não tem. Por quê? Porque a vida dele, meu amigo, é ver Facebook, celular, é ver séries imbecis, amizades ruins. Aí diante da primeira aprovação, do primeiro teste que ele tem, chega lá fulaninho, com a baladinha, vamos à baladinha, pronto, já sucumbe. Aí ele foi criado na igreja, aí um dia ele está lá, eu creio em Deus, aleluia. Aí parece uma mocinha bonita, pronto, já caiu. Porque não tem profundidade. É o homem, isso acontece com o homem adulto. Está aqui, ele ouve a palavra, mas ele não vai para casa, ele não medita nisso aqui. Ele não faz aquilo que a Escritura ordena, medita na palavra de dia e de noite. Leia a palavra, se aprofunde na palavra, vê se o que o pastor falou está na Bíblia mesmo. Para na sua casa durante a semana, pensa nisso de novo, analisa de novo. Não! Ele tem que assistir o Corinthians. E vídeo do Zap o dia inteiro. Meu amigo, isso aí te mata o seu tempo de uma maneira. Gente, não manda para mim essas coisas não. O povo fica mandando. Gente, eu trabalho, hein? Pelo amor de Deus. Todo dia. É impressionante. E aí essa pessoa é assim, ele não é profundo. Ele não leva uma vida cristã profunda. Ele é superficial. O cristianismo para ele é uma coisa de domingo e mais ou menos ainda. Porque mesmo no culto a cabeça dele está não sei na onde. Superficial. Aí beleza, ele está aqui, ele está animado. Aí tem dia que ele ouve a palavra, ele fala, aleluias. Aí ele pede um emprego, o filho fica doente, acabou. Porque ele é superficial, porque ele não tem raiz, ele não aguenta as dificuldades. Então lembre-se, o meu tema aqui não é o que o falso evangelho produz. O meu tema aqui é como, mesmo diante do verdadeiro evangelho, inúmeras pessoas fracassam. Como ouvindo o verdadeiro evangelho, inúmeras pessoas fracassam. Inúmeras. Terceiro, entre os espinhos, tem muita concorrência, aí a semente morre. A semente foi semeada entre os espinhos, e por isso tinha tanto espinho do lado que sufocou a semente do evangelho. E quais são esses espinhos? Jesus diz: as preocupações, as riquezas e os prazeres. Em primeiro, as preocupações.
As preocupações podem te afastar de Deus. E às vezes, até preocupações que nós julgamos legítimas. Legítimas. Como? Vou passar na faculdade? Não vou, meu Deus do céu. Vou arranjar emprego? Vou me casar ou não? O que vai ser de mim amanhã? Preocupações legítimas com o futuro da família. Veja, não há nada mais nobre, diríamos, não é? Do que preocupar-nos com a nossa família. Mas isso também pode te afastar de Deus. Aí o cara fica ansioso, trabalha até 8, 9 horas, e aí um dia ele não pode vir ao culto, no outro dia também não. Quando ele vê, 3 semanas sem vir, quando ele vê, ele já está desviado. As preocupações podem te desanimar. O cara fica preocupado, porque a mulher fica preocupada. Ai, meu Deus, eu vou ficar para a titia. Ai, Senhor. Ela começa a ficar mal. E ela começa a falar, Senhor, tu está comigo ou não? Preocupações. Preocupações. E ela desanima da fé. A preocupação é algo terrível. Terrível. Por isso Jesus ordenou, não andem ansiosos. Mas como nós vencemos essa tentação? Primeiro, devemos nos lembrar que o Senhor cuida de nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Os passarinhos, eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos sustento. Nenhum deles cai sem o meu consentimento. Nenhum passarinho, aquele que bateu lá nos para-brisa do seu carro, morreu, Deus tinha determinado o velório e o enterro daquele pássaro. Ou seja, nada é por acaso. Então Deus diz, ele pega do micro e vai para o macro. Meus queridos, se eu cuido desses seres que para vocês são insignificantes, eu não vou cuidar de vocês? A fé é o único remédio para a ansiedade. Fé. Mas em segundo, devemos nos lembrar que a vida não se resume em coisas. Não. A vida se resume na fé e no amor. A vida não se resume em coisas materiais e nas coisas deste mundo, como fama, status e poder. Não. Porque eu sei que inúmeras vezes nós achamos que a nossa vida só tem significado se nós somos importantes aos olhos do mundo. Repare, por exemplo, quando um jogador de futebol dá entrevista. O que ele fala? Gente, é o seguinte, eu era vigia, eu trabalhava na empresinha do meu pai, mas agora eu sou jogador, e eu ganho 100 mil por mês. O que ele está dizendo é o seguinte, gente, antigamente eu era um fracassado, que nem todos vocês, agora eu sou vencedor. É isso que ele está dizendo, é exatamente isso. Ele é um vencedor porque ele faz algo que a sociedade considera importante, porque ele ganha muito dinheiro. E infelizmente todos os dias nós somos tentados a pensar que é isso que nos define como seres humanos. O quão bem-sucedido nós somos aos olhos do mundo. Essa é uma praga. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. A nossa preocupação geralmente está associada com essas coisas. Com status, com dinheiro. A gente tem que se lembrar constantemente que a vida não é o sofá. A vida é a companhia. É a pessoa que está ao nosso lado. A vida não se resume a em carros. A vida é ter alguém para fazer o trajeto com você. E como a gente é tentado nisso? Como a gente é? A gente fica pensando toda hora que é isso que define quem a gente é. Ah, já sou um derrotado, porque eu tenho 5 anos o mesmo carro. Eu queria tanto trocar de carro, gente. Ainda que o carro do cara esteja bom. E ele se acha um derrotado. Santo Deus. Nós somos tentados nisso. O crente, ele se lembra que o crente, o cristão verdadeiro, ele sonha com família, não com casa. A casa é uma bênção, mas a casa é só uma coisa para conter o que é real, que é a família. O cristão verdadeiro, ele trabalha para que os seus filhos sejam uma bênção. E ele tenta lutar contra a tentação de achar que ele será um bom pai somente se o seu filho for um sucesso aos olhos do mundo. O cristão, ele sonha em ser fiel e luta contra a tentação de pensar que ele precisa de status. Num país comunista, um cristão sabia, eu posso perder tudo a qualquer instante. Um soldado soviético pode entrar em minha casa e levar tudo.
Em alguns casos até nos matar. Em outros, fazer com que venhamos a morar na ponte, debaixo da ponte. Mas o cristão verdadeiro, ele é aquele que vive na perspectiva correta. Ele cria seus filhos, por exemplo, para serem homens de Deus. Ele molda o caráter de seus filhos como o oleiro molda o barro. E para quê? Para que eles sejam homens de Deus, cheios do conhecimento do Senhor. Essa é a maior ambição de um cristão verdadeiro. A maior ambição do cristão verdadeiro é amar, é ser um pai de verdade. E aí, esse cristão lá num país comunista, ele sabe disso. Ele pode perder tudo, sua casa, seus bens a qualquer instante. E ele é tentado a ficar preocupado. Mas ele se lembra? Eles podem tirar a minha casa, eles podem tirar o meu emprego, mas eles não podem tirar o amor que nós temos aqui em casa, uns pelos outros. O respeito que nós cultivamos. O fato de que eu tenho 50 anos, meu filho tem 25, ele me respeita, a gente se ama. Eles não podem tirar isso de nós. E é nisso que resume a vida. A minha vida se resume a isso, a minha vida não se resume à casa. É isso que é a verdadeira construção da minha história. O respeito e o amor mútuo que nós temos aqui em casa. É isso que é o meu valor. É isso que define quem eu sou. Não é a minha casa. Eles podem tirar a minha profissão, o meu status, mas eles não podem tirar a minha fé. Então, nós podemos morrer famintos e debaixo da ponte, mas morreremos abraçados. Isso eles não podem tirar de nós, porque coisa horrível não é morrer. Coisa horrível é ressuscitar no inferno. E segundo, o dinheiro. Porque algumas pessoas permitem que o evangelho seja sufocado? Porque muitas pessoas não conseguem permanecer no caminho? Dinheiro. É o que ele diz. A falta dele e a abundância dele. Não posso ir à igreja, não posso buscar o Senhor, porque eu tenho que pagar minhas contas. E o outro, e o rico? Não posso ir porque eu tenho muitas empresas, muita coisa para cuidar. O Hernando Dias Lopes estava dizendo esses dias sobre um casal de sua igreja, que quando eles se casaram, eles disseram o seguinte, um disse para o outro, vamos fazer o nosso pé de meia, vamos fazer nossa vidinha, durante 15 anos, esse era o projeto deles, e durante 15 anos os dois se mataram de trabalhar. Depois de 15 anos, o dinheiro veio, o casamento foi, o casamento acabou. Eles eram dois desconhecidos, morando dentro do mesmo lugar. Já ouviu aquela frase? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos? Né? Já viu? A ideia é a seguinte, né? E no Brasil, todo mundo deve entender, porque vão-se os anéis, ou seja, o ladrão rouba o seu anel, mas pelo menos ficou o dedo. Né? Esse é o sentido da frase. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Parece que em nossa cultura tem acontecido o contrário. O anel tem ficado, mas nós estamos mutilados. O dinheiro está ali. Nós temos dinheiro, temos carro na garagem. O dinheiro ficou. O que foi embora foi o amor, foram as pessoas. Isso foi embora, está destruído, está acabado. Por último, ele fala que os prazeres também podem sufocar o evangelho, de maneira que as pessoas não conseguem ouvir o evangelho por conta dos prazeres. Em primeiro, eu quero falar dos prazeres que eu estou chamando aqui de não pecaminosos, que talvez nem sejam a melhor nomenclatura. Mas prazeres não pecaminosos podem nos afastar de Deus. Veja, Jesus disse que quando ele vier, vai ser assim. Muitas pessoas vão se casar, vão estar se casando, dando-se em casamento, quando Jesus virá, e ninguém vai notar. Ou seja, Jesus não diz assim, quando eu vier vai ter o cara lá, no adultério, bebendo. Não, ele vai estar casando. Ele vai estar num bom momento da vida dele. E é por isso que ele não busca a Deus, porque está dando tudo certo para ele. Ele está apaixonado, ele está muito bem. Ele está bem demais, por isso que ele não precisa de Deus. Em outra parábola, Jesus contou a parábola da ceia, onde Deus deu um grande banquete e convidou todo mundo. E aí sabe o que o povo falou? Não, eu não posso ir a essa festa, que era a festa da salvação, a festa do evangelho. Eu não posso ir. Por quê?
Eu comprei uma chacrinha ali em Cunha, ali, meu amigo. Todo final de semana eu tenho que ir para lá. É sério, é isso que ele diz lá. Ele diz, eu comprei uma fazendinha ali, sabe? Um campo. Não dá para eu ir, não tenho tempo. Não tenho tempo, meu amigo, eu preciso curtir a vida, eu preciso... Não dá, não posso. Esse negócio de ir pro culto aí, toda... Não dá, meu amigo, não dá. Em segundo, os prazeres da carne. Lucas 21:34 diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Está vendo a ideia que é bem parecida? O verbo aqui é um pouquinho diferente, a ideia de sobrecarregar, não sufocar, mas é bem parecido. Olha, vocês podem ser sobrecarregados. Com o quê? Com as orgias. É tanta imoralidade para tudo que é lado. Para tudo que é lado. E essas coisas podem afastar as pessoas do Senhor. O cara vem, ele ouve a palavra e ele fala, eu creio. Eu creio. Não é que ele tem dúvida, ele fala, eu creio. Mas aí ele chega lá e vê a mocinha, ele crê nela também. A moça bonita. Isso pode afastar muitas pessoas do Senhor. E por fim, os prazeres da ambição. Ou a ambição é uma praga. A ambição é uma praga. Veja comigo esse texto. De Marcos 4,19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Marcos aqui é o mesmo, Marcos capítulo 4, está falando da parábola do semeador também. Só que ele nos dá um acréscimo aqui, olha, ele fala de demais ambições. As ambições concorrem e sufocam a palavra. Ambição. Eu sei, nós vivemos uma época onde, até na igreja evangélica, as pessoas acham bonito ter ambição, não é? A gente acha bonito. Ah, ter ambição é algo bonito, você é medíocre, você não tem ambição. Oh, que legal. Ambição é uma praga. Ambição é coisa de medíocre, de gente medíocre. É gente medíocre que quer ser famosa. É gente medíocre que quer ter poder. É gente miserável, que ele não consegue ficar sozinho na casa dele. Ele não se satisfaz. Ele está ali, ele se acha um insignificante, por isso ele precisa de que alguém o aplauda. A ambição é uma praga. É por conta da ambição que inúmeras igrejas racham. É por conta da ambição que inúmeras igrejas, as pessoas brigam entre si. É por conta da ambição que pessoas se destroem. A ambição é uma estupidez. A gente precisa lutar contra ela todos os dias. Não é um carro, não é uma posição que nos define. Mas todos os dias somos tentados a pensar que são essas coisas que dão significado à nossa existência. São essas coisas que fazem da gente alguém importante. Lembra? A professora Ana Carolina Campanholo estava estudando e a mãe dela falou para ela, por que você estuda tanto? E ela falou, para casar, minha mãe. Por isso que eu estudo. Sabe? E a mãe dela fica surpresa, e todo mundo fica surpreso, porque a ideia é o seguinte... A ideia é a seguinte, só vale a pena se dedicar por algo grande, porque casamento não é algo grande, porque ser mãe não é algo grande, não é algo grande, então não vale a pena. E eu estou pegando um exemplo aqui da ilustração do casamento, mas vale para qualquer coisa, nós achamos que a nossa vida é significativa se a gente faz algo importante aos olhos do mundo. Aí a gente é importante. Aí a nossa vida vale a pena. Agora, se dedicar toda uma vida, por exemplo, para ser mãe, aí não vale a pena. Porque quem que comemora isso? Quem dá uma plaquinha? Porque a fulana se preparou a vida inteira estudando profundamente teologia, Platão, Aristóteles e tudo, para ser mãe. Isso é um desperdício. É porque para eles ser mãe não significa nada. A vida só é importante, só tem significado se ela fizer algo importante aos olhos do mundo. Isso se chama ambição. A ambição é uma praga. A ambição é uma praga. Você se lembra do apólogo de Jotão? Lembra? Abimeleque havia matado todos os seus irmãos. Para quê? Para ter o poder. E aí Jotão foi o único que sobreviveu.
E aí ele falou para Abimeleque, falou para o povo: gente, vou contar a vocês uma parábola. Um apólogo, é algo parecido. É o seguinte: as árvores se reuniram e disseram: ei, oliveira, reine sobre nós. E a oliveira disse: não posso, eu preciso dar o meu azeite para vocês, eu não quero. Figueira, reine sobre nós, eu preciso dar o meu fruto, eu não quero. O espinheiro então falou: eu vou reinar, eu quero, e eu quero muito. E eu vou esmigalhar cada um de vocês. Moral da história: quem deseja poder é quem não presta. Quem deseja status é quem não presta. É espinheiro. Não é pecado ter poder, não é pecado ter dinheiro, mas é pecado desejar ter. É pecado. Por isso que o único homem abençoado é aquele que não busca essas coisas. Se elas vierem, aí elas serão bênção. O tipo de homem que é cristão é aquele Salomão lá, que quando Deus fala, pede o que você quiser, ele fala: me dá sabedoria, porque eu amo meu povo. Aí Deus diz: você pode ter dinheiro. Você pode. Para você o dinheiro não vai ser o mal. Para você eu posso te dar. O dinheiro só é abençoado quando ele não é buscado. O poder, ele só é abençoado quando ele não é buscado. O status, ele só é uma bênção, porque você pode usar a sua influência para o bem. O status só é poder, só é bênção quando você não o busca. A ambição, pode ter certeza, te distancia de Deus. Te distancia. E por último, para a gente encerrar, a boa terra. Todos os outros solos receberam, mas por algum motivo a semente não permaneceu. Lembra que eu preguei aqui os 5 pontos da fé calvinista? E uma das doutrinas foi a perseverança final dos santos, onde eu falei que aqueles que são de Deus, eles vão perseverar até o fim? A parábola está mais uma vez confirmando isso. Mas aí em Mateus capítulo 13, versículo 23, falando sobre a mesma parábola, nós temos um acréscimo. Lá ele diz assim, que a palavra que caiu, a semente que caiu na boa terra, esta frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Mas o que é esse frutifica? O que significa frutificar? O bispo Macedo vai ler isso aqui e vai falar: aquele que é crente de verdade ganha a 100, a 70, a 30 por 1. É isso. Um pastor cheio de cobiça talvez vai olhar: você vai ser um sucesso. Mas o que será que é esse frutifica aqui? O que será? Se a semente é o Evangelho e o Evangelho é algo espiritual, não que Deus não possa te abençoar financeiramente, mas se a semente é algo espiritual, o que ela produz é espiritual. O que ela produz é espiritual. O que ela produz é o que está lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, mansidão, longanimidade e por aí vai. Para encerrar, sempre que eu vou falar sobre isso, sobre essa perspectiva do que realmente vale a pena, do que é a vida, são as coisas espirituais, como o amor, eu sempre me sinto completamente incompetente. Na realidade, qualquer coisa que nós vamos falar sobre a Bíblia, a gente vai falhar. Mas quando eu falo disso, eu sempre sinto que eu vou falhar ainda mais. Que eu não vou conseguir transmitir tudo o que realmente é esse assunto. De quão importante é nos preocuparmos com a nossa vida espiritual. De que a nossa vida, a evidência de que a nossa vida vale a pena, de que é uma vida produtiva, é uma vida que produz fruto espiritual. De que é o amor por Deus e pelas pessoas que torna a nossa vida significativa. Que faz a nossa vida ser uma vida empolgante, uma vida que vale a pena, uma vida que é boa terra. Por quê? Porque todos os dias somos bombardeados com a ideia de que isso é insignificante. Todos os dias. Todos os dias. Ainda que eu venha e diga a vocês o que Jesus disse: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Ainda que eu diga a vocês o que João disse: não ameis o mundo e aquilo que há no mundo. O que há no mundo, João? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida.
Soberba da vida. A tentação de ser alguém aos olhos do mundo. Porque não é isso que as pessoas... Que o garotinho, gente, ele tem 8 anos. Ele tem 8 anos e ele já sabe o que é soberba da vida, gente. É impressionante. Eu vejo lá o pessoalzinho que joga bola com meu filho. O moleque tem 8 anos, rapaz. E ele já sabe o que é ter um projeto existencial, ter um projeto de vida. Qual é o projeto de vida dele? Ser rico e famoso. Por quê? Porque ser rico e famoso prova então que ele é o cara. É brincadeira. 8 anos. E ele já tem um projeto de vida. Estúpido. Imbecil. Estúpido e imbecil. A boa terra frutifica. Mas o fruto dessa boa terra não tem nada a ver. Nada a ver com essas coisas que este mundo chama de bons frutos. Lembre-se, um dia, a cortina desta vida vai se fechar. E aí, Napoleão Bonaparte, Platão, César, eles não serão nada. A Bíblia diz que todos os homens ímpios irão cair no mar do esquecimento. Todos eles. Todos eles. Que os ímpios são como palha, que hoje existe e amanhã o vento leva para longe. Lembre-se disso. Mas aí, a Dona Maria, o seu José, que viveu intensamente para Deus, com aquele salarinho de 1.500 conto, servindo a Deus lá naquele lugar onde ninguém via. E este é o maior serviço a Deus, quando ninguém vê. Esse é o maior de todos. Lembra que Jesus disse isso? Se você fez algo e alguém te retribuiu, beleza, você já recebeu aqui na terra o seu galardão. Mas quando você faz algo e ninguém vê, você vai receber lá na glória. Então aquele seu Zé, que ganha 1.500 conto, que para todo mundo é um imbecil, insignificante, ele ficará para a eternidade. Porque serviu a Deus. Porque viveu de maneira íntegra, porque fez o seu melhor e porque amou aqueles que estavam ao seu lado. Esta é a vida que vale a pena. Esta é a vida. Esta é a vida. As pessoas. A nossa vida se resume a pessoas. O que nós fazemos pelas pessoas. O que nós abrimos mão pelas pessoas. Essa é a vida. Porque veja, os homens passam a vida toda para ganhar fama, sucesso. E não percebem que a vida é aquele momento que ele está ali com o seu amigo, com o seu filho, por exemplo. O pai está ali. E o que ele faz na casa dele? Ele joga o menino para cima. O menino cai, joga para cima. E brinca, e rola. Para ele é insignificante isso. A vida dele não significa nada, ele acha. E aí então eles fazem o quê? Eles perdem a família para ganhar essa fama. E depois de ganhar toda essa fama, ele viu que não valia a pena o que ele ganhou. E ele estaria disposto a entregar tudo para reaver sua família, mas agora já era. E é assim que as pessoas vivem. Elas não sabem o que realmente importa. Não sabem. Não sabem. Ontem eu estava num chá, estava lá o Xandinho e outros irmãos, e nós estávamos lembrando que nós fomos uma vez para Ubatuba, na Kombi, sem freio. Não é legal isso? E ele foi dirigindo. Gente, e aí a gente, lembrando das coisas que a gente viveu junto, e aí outro dia a gente estava viajando para outra cidade, eu e ele também, outros. E aí eu entrei na contramão, quase bati o carro. E a gente estava risado, aquelas bobeiras. Quis passar, enfim, um monte de coisa, né? Mas a vida é isso. É isso que é a vida. Mas o tempo inteiro nós estamos lá, achando que essas outras coisas que definem quem nós somos, o quão importante nós somos aos olhos dos outros, não é? Isso é uma balela. Isso é estupidez. Estupidez total. O fruto da boa terra é espiritual. É o amor. É a fé em Jesus Cristo. São esses que vão permanecer para sempre. São esses que são imortais. Imortais. É o seu Zé, fiel a Deus, que amou o Senhor em toda a sua vida, que no dia que ele morreu, não teve uma notinha no jornal, mas ele viveu para Deus. É esse que vai ouvir do Senhor: foste fiel no pouco, sobre o muito, eu vou te colocar.